Ei, você aí, preguiçosa, levanta. Vamos lá, vamos agitar. Não leva um susto não, se lá no espelho. Tá o cara, nossa, de acabado. E essa roupa? Mas pra tudo tem um jeito. Bora tomar um banho, bora agitar e vamos nos arrumar. Pra isso, nada melhor que começar usando o anti-ruga. Eu adoro esse da Vichy, eu uso todos os dias. E depois eu uso esse da La Roche, que é especialmente para a área dos olhos. E ele tem um aplicador bem geladinho, sabe? Que faz com que desinche um pouquinho a bolsinha aqui abaixo dos olhos. E eu amo esse hidratante da Natura todo dia, algodão doce. Ele é maravilhoso, deixa a pele cheirosa e muito hidratada. Agora bora pro rosto, né? Porque ninguém merece essa cara de susto. E eu começo com esse, o Blur Mágico da L'Oréal, que ele deixa a pele bem preparada para aplicar a aplicação da base, sabe? E eu vou usar hoje a base Star da Dior, que ela tem uma cobertura ótima e deixa a pele muito pesada, sobrecarregada, porque eu odeio aquele tipo de pele, sabe, que tá parecendo um roboco na cara. Que ninguém merece. Mas como eu vou sair a um jantar, sabe? Então eu resolvi aplicar e disfarçar as imperfeições. E pra fazer aqui a marcação do rosto, eu vou usar essa base mais escura em bastão da Makeup Forever. Eu vou aplicar aqui bem abaixo pra fazer com que meu rosto fique um pouquinho mais fininho. Fazer um sombreado, sabe? E vou espalhando com o pincel de base mesmo. Vou esfumando isso tudo pelo meu rosto, delicadamente, para não deixar nada muito marcado. E aí agora eu vou aplicar esse corretivo que eu adoro, que ele tem um aplicador assim de pincelzinho que espalha facilmente. E eu vou fazer justamente um iluminado. Eu aplico aqui abaixo dos olhos, fazendo esse triângulo. Aplico aqui na testa, para fazer um leve iluminado. E aí eu espalho com esse pincel da Boticário, que ele é ótimo para espalhar base, corretivo. E após isso, eu aplico um pouquinho de água termal nessa esponjinha, sabe? E vou esfumando delicadamente para não ficar nada marcado também, para fazer uma coisa mais suave, ter um acabamento melhor. E depois eu aplico esse pó da Marchette que eu tenho adorado, ele tem proteção solar também. Eu aplico um pouquinho pelo rosto só para dar uma sentada nessa base, não craquelar o corretivo. Enfim, eu espalho levemente por todo o rosto. E para dar uma marcação ainda maior aqui no meu contorno, eu aplico esse pó bronzeador da Hola, The Benefits. E eu aplico com um pincelzinho fofinho, aonde eu já fiz a marcação com aquela base escura da Makeup Forever. E agora bora pra sobrancelha, porque quem me acompanha aqui sabe que eu não sou muito de marcar a sobrancelha, então eu realmente aplico esse estojinho da Febo, que tira as imperfeiçõezinhas. Eu dou uma leve iluminada abaixo da sobrancelha com a da NYX, tá? Eu uso a parte clarinha abaixo. E agora eu vou aplicar um fixador de sombra, qualquer um que você tem aí, pode ser até o corretivo, mas eu prefiro o fixador de sombra. Eu aplico em toda a pálpebra. E venho com esse estojinho aqui da The Body Shop, pego um marronzinho opaco, bem clarinho, e vou esfumando no meu côncavo, levemente. Vou deixar aquele fundinho, sabe, mais marcado, assim, pra dar uma profundidade. E venho com o marrom mais escuro e com um pincelzinho de sombra e vou marcando mesmo o meu côncavo. Com um pincelzinho levemente, a gente vai esfumando delicadamente pra não ficar nada marcado, nem nada muito pesado. Esse é um momento de paciência, então, simbora esfumar pra justamente ficar aquele degradê do marronzinho mais claro pro marronzinho mais escuro. E vou esfumando com o pincel mais fofinho, porque ele ajuda a esfumar melhor depois, tá? E aí eu venho com essa sombra mais clarinha, que é da Contém 1 grama também, pra iluminar um pouquinho abaixo aqui da minha sobrancelha. E o próximo passo é usar esse rosinha, que é da paleta da Naked A3. E eu vou aplicar em toda a minha pálpebra. Vou aplicando, depositando, na verdade, essa sombra meio rosinha clara, tá? E pego o pincel de leve pra dar uma esfumada, pra não ficar nada muito marcado, nem ficar muita evidência. E venho novamente com o pincel fininho, onde apliquei aquele marrom mais escuro, para fazer uma marcação maior no côncavo. E com a paleta da Pausa pra Feminista, eu vou pegar esse douradinho para marcar o cantinho da minha lágrima, tá? Fazer um iluminado no cantinho da minha lágrima. Tanto aqui no cantinho, quanto um pouquinho embaixo. E eu venho com essa sombra iluminadora, na verdade é uma sombra em pó da Fenza, é um rosinha que eu vou aplicar por cima daquela sombra rosa que eu apliquei anteriormente, para dar um brilho, um glow ainda maior, tá? Então eu aplico com o dedo mesmo, não vou colocar nenhum fixador de sombra, nem de glitter, e esfumo com o pincel para também não ficar nada marcado. E dou uma limpada com uma esponjinha, só para não ficar nada muito para fora. E agora é a parte do delineador, né, gente? Acho que uma maquiagem fica ainda mais linda com o delineado, tá? Claro que você precisa saber se fica bom no seu olho. Para quem tem um olho muito pequenininho, talvez não apareça tanto, então faça uma marcação nos cílios superiores. Mas eu fiz o delineado puxadinho, um gatinho, e o resultado fica bem legal. E aí com essa sombra meio roxinha da Tracta, eu vou pegar o pincel fofinho e vou fazer de leve uma marcação acima do côncavo. Na verdade, naquela sombra clarinha, entre a sombra clarinha e a sombra
marrom clarinha, né? E a sombra clarinha da sobrancelha. E pra finalizar, eu pego um pincel, olha... Eu pego um lápis clarinho, e eu gosto de aplicar dentro da linha d'água e abrir um pouco o olhar. E aí eu pego aquela mesma sombra que eu usei no côncavo e aplico aqui perto dos cílios inferiores, tá? E agora é aplicar os cílios postiços, porque uma maquiagem fica perfeita com cílios postiços. E com uma sombra preta, com um pincel bem pequenininho, eu vou demarcar abaixo, bem rente aos cílios inferiores, tá? Então vai ficar o lápis branco, o lápis creme na linha d'água e essa marcação com a sombra preta. E agora capricha no rímel, gata. Capricha, capricha, capricha. Tô usando esse, que é da Eudora. E eu também aplico nos cílios superiores, que é pra justamente fazer a união dos cílios seus naturais com os cílios postiços. E pronto, tá, a maquiagem do olho está pronta. E agora vamos finalizar o rosto, né? Vou usar esse blush da BH Cosmetics. E vou fazer uma mistura dos dois pra dar uma coradinha a mais, sabe, no meu rosto. Aí eu aplico bem aqui na bochecha. E pra dar uma iluminada, eu vou usar esse iluminador que eu ganhei de uma leitora super querida. Eu vou aplicar aqui no centro do nariz e também aqui, bem acima do meu ossinho. Aplico com o dedo mesmo, porque esse iluminador não é tão seco assim, ele é um meio cremoso. Então eu aplico com o dedo mesmo. E agora a parte do batom, gata, eu aplico bem de leve com o dedo mesmo, só pra dar uma corzinha nos lábios, porque na verdade eu vou sair com boy e ninguém merece a gente ficar, né? A gente vai se beijar e ninguém merece você borrar o seu namorado. E agora vem a parte que é maravilhosa, que é o cheiro. Eu amo esse perfume da Benefit, sou apaixonada por ele. E meu namorado também, eu aplico mesmo. E agora, escolher a roupa, a parte mais difícil, mas é a parte mais gostosa também. E esse foi o meu look, gente. Como tá um pouquinho frio aqui no Rio, eu escolhi essa calça jeans, um pouquinho acima do joelho, e usei essa blusa que deixa o ombro um pouquinho à mostra, meio animal print, sabe? E esse colete, que ele é a cara do inverno, mas ele dá um estilinho a mais. E os acessórios foram esses. Eu tô numa vibe de muito acessório assim no colo, sabe? Acho que fica lindo, dá um tchan na roupa. Mas, gente, quase que eu esqueci do meu cabelo, mas vamos dar um jeito nisso. Eu, como sempre, pra fazer uns cachinhos de leve no meu cabelo, eu uso o Miracle, que é um santo pra mim. E eu gosto de fazer ele bem assim, pegando um pouquinho do cabelo aqui acima. Eu não faço na parte de baixo, porque ele dá um movimento, deixa um mais natural no meu cabelo. E eu faço aqui ao redor inteiro. E depois simplesmente solto com a mão mesmo. O resultado fica muito, muito, muito natural. Parece que assim, acordei assim, só que não, sabe? Então, basicamente isso que a gente quer, uma coisa natural, nada muito artificial, até porque o look é para um jantar e eu adorei o resultado. Uma maquiagem marcante, mas ao mesmo tempo suave, um pouco romântica. Uma corzinha de leve na boca, aquele cacheado que o namorado ama. E um lookzinho para um jantar, nada muito elegante, mas um jantarzinho no friozinho, perfeito para namorar. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não deixe de curtir o vídeo se você gostou, tá? E arrasem, seja qual for a ocasião. Beijo e tchau!